hallo, ihr Lieben! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, que vai ser sobre diferenças entre as casas na Alemanha e as casas no Brasil. Eu tô muito animada porque esse é um assunto que eu gosto muito. Afinal, eu adoro falar sobre essas diferenças e tem sim muitas diferenças entre as casas na Alemanha e as casas no Brasil. Antes de mais nada, não se esquece de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Afinal, eu quero que você receba todos os nossos novos vídeos, eu quero que você receba nosso conteúdo, porque eu estou sempre aqui fazendo conteúdo de qualidade com o maior carinho para você que tem interesse em língua alemã, que tem interesse na vida na Alemanha e nos países de língua alemã. Então vamos lá, diferenças entre as casas na Alemanha e no Brasil. Vou começar com uma clássica, tá? Sapateira, ou logo na porta de casa dentro, ou ainda no corredor para fora de casa. Ou seja, os alemães não costumam entrar de sapato de rua em casa. E aí eles têm que deixar uma sapateira para poder pôr o sapato, né, para deixar o sapato. Em muitas casas, em muitos prédios, isso acontece inclusive da porta para fora. Em vez de eles terem um espaço dentro do apartamento deles para colocar os sapatos, você tá subindo as escadas assim do prédio, principalmente quando são prédios menos chiques, né, quando são prédios em que as pessoas são mais tranquilas, mais relaxadas, você está subindo as escadas do prédio e na porta de cada um dos apartamentos a gente vai ter sapatos dos donos, né? Você pode pegar um e sair correndo. Claro, a gente não vai fazer isso, né? Mas é o pensamento do brasileiro que fala assim, nossa, não ficam com medo de roubar, né? Por exemplo. Não, eles colocam os sapatos mesmo do lado de fora de casa. Entretanto, a grande maioria, eu posso dizer, coloca os sapatos logo na entrada de casa. Se você estiver visitando um alemão, e aí que é uma coisa interessante, você se prepare já para ter que tirar os sapatos. Mesmo visitantes, mesmo visitas, eles não gostam que entrem com sapato de rua em casa. Isso significa, claro, que você vai ter que ou ficar de meia, ou alguns alemães vão te oferecer um chinelinho, né? Alguma coisa para você não ficar de pés no chão. Não tem problema ficar de meia no geral, porque o apartamento não é frio, né? Tem os sistemas de aquecimento e tal, então você não passa frio, não fica aquele frio, como é o caso do Brasil. E eu sou uma adepta, tá? Eu não entro, por exemplo, de sapato de rua na minha casa, nem no Brasil, nem na Itália, onde quer que eu esteja, exatamente porque eu sou uma adepta disso. Acho que a casa fica muito mais limpa, né, do que quando a gente traz aquela sujeira da rua para casa. Eu sempre tento convencer meus amigos, né? Eu nunca entendo. O pessoal vai numa festa, às vezes vai aquele banheiro todo sujo, com aquele chão nojento, pisa naquilo ali e entra em casa como se nada fosse, né? Pelo menos os jovens, quando eu era jovem, tinha isso. Hoje em dia eu tô mais velha, eu não faço mais isso. Mas assim, gente, rua é rua e eu não gosto de sapato de rua na minha casa. Então, esse é um hábito alemão que eu levei para minha vida. Já a segunda coisa da casa alemã é um negócio que eu odeio, que é o tal do ralo. Não tem ralo em lugar nenhum da casa, só no banheiro. Aquele ralo ali do banheiro também só do chuveiro. Nem do lado de fora do banheiro também não tem ralo, na cozinha não tem ralo, gente. Ou seja, você tem que se desacostumar como brasileiro a jogar água nas coisas para lavar, né? Lavar o banheiro com água não existe. Aquela jogação de água para cima não existe na Alemanha porque você não tem ralo. Então fica muito difícil, né? O que você vai fazer? Vai ter um balde com um pouco de água e você vai passar pano, né? Mas você não vai lavar como a gente lava no Brasil. Não tem ralo, é uma dificuldade. Na área não tem ralo, na cozinha não tem ralo, no banheiro não tem ralo. Não entendo como os alemães vivem sem ralo nas casas. Mas a gente, na verdade, eu entendo, né? Porque a gente se acostuma com isso. Mas é estranho, sinto falta dos ralos no Brasil. Com total certeza. Uma terceira coisa que é muito boa na Alemanha é que as casas já são projetadas para temperaturas baixas. Isso significa que elas já são projetadas para reter calor, para não perder calor tão fácil. Ou seja, as paredes elas são grossonas, as janelas realmente vedam para que o frio não entre. É claro que a gente tem um sistema de aquecimento, né, a gás, geralmente nas casas, nos apartamentos, mas mesmo sem o sistema de aquecimento já é bem mais quente em casa, porque as casas já têm esse sistema para reter calor. Então é muito bom. Por isso que eu até falei que você pode andar de meia sem problemas. Geralmente você não vai passar frio na Alemanha. A gente passa muito mais frio dentro de casa no Brasil do que na Alemanha, com total certeza. E nisso a gente já tá falando das janelas, vamos continuar falando de janela, né? A primeira coisa é que todas as janelas têm vidro, exatamente para isso, né? Para a gente poder vedar bem a janela. Não tem aquelas janelas sem vidro como acontece no Brasil, né? A janela é todinha feita de vidro para poder vedar perfeitamente. Só a parte ali de fechar é que você tem o fecho ali, que é feito de sei lá, de uma coisa que parece plástico, né? Mas assim, o vidro é grossão, né? Um vidro grossão para vedar e ele vai
de fora a fora na janela. Além disso, né, é importante dizer que toda janela e até as portas, né, que vão, por exemplo, para a varanda, elas abrem de duas formas. Ela abre da forma normal que a gente tem no Brasil, né, que a janela abre e abre toda, e também você consegue abrir só a parte de cima dela. Quem nunca na Alemanha, assim que chegou, achou que a janela estava caindo na sua cabeça? Porque você coloca a maçaneta na posição de cima e puxa, então ela cai um pouquinho. E aí você acha que ela vai cair toda, aí ela para de cair, você fala: Meu Deus, morri do coração. isso serve para poder ventilar, né? Às vezes quando tá frio, mas você quer um ar puro dentro de casa e não quer abrir a janela toda para não morrer de frio, para acabar com todo o aquecimento, você só abre aquela aberturinha ali de cima. Isso também rola nas portas, tá? Não é só na janela. Também para se preparar para o frio, né? A gente já pode falar que as casas elas têm sempre aquecedor, né? Um aquecedor a gás, como eu mencionei um pouco anteriormente, mas vai depender da tecnologia da casa, né? A mais velha de todas vai ter um aquecedor a gás, geralmente é um sistema, já que o gás vem e tal, e você liga o aquecedor diretamente no aparelho que fica grudado na sua parede. Existem prédios, por exemplo, que tem um sistema central, que você não controla no seu apartamento, mas pelo sistema central. Isso nos casos de prédios mais antigos, por exemplo. De qualquer forma, você vai ter muitas outras opções, como, por exemplo, no caso de aquecimentos mais novos, em que você controla a temperatura, inclusive, num aparelhinho assim na parede. Ou você vai ter aquecimento no chão, que é uma delícia. Então, as casas alemãs, elas são aquecidas, né? Você não vai morrer de frio. Aliás, como eu falei, você vai sentir mais frio nas casas dentro de casa, né? No Brasil, do que na Alemanha. E para completar o set inverno na Alemanha, todas as torneiras têm água fria e água quente. Então, não existe esse negócio de passar frio lavando vasilha. Tá frio lá fora, tá frio, né? Tá uma temperatura baixa, você pode, sem problema nenhum, lavar sua vasilha com água quente. Acordou de manhã, né? Vai lavar o rosto, tem que lavar aquele rosto com aquela água fria? Não, pode lavar o rosto com água quente. Então as torneiras todas, elas têm água quente, é uma maravilha. E por último, uma coisa que eu gosto muito é que todos os apartamentos e casas na Alemanha têm o famoso Keller. E o que que se faz no porão? Depende. Se for uma casa, as possibilidades são imensas, né? Existem muitas possibilidades. Por exemplo, eu conheço pessoas que no porão fizeram um outro apartamento, eu conheço pessoas que no porão têm a área de lavar roupa e tal. Então depende aí da casa, né? Cada um faz o que quer com a própria casa. Em relação aos prédios, é bem comum que no Keller, no porão, você encontre um lugar para você guardar as tranqueiras. Então, cada apartamento tem como se fosse uma casinha, né? Um cômodo dentro do porão, e ali você pode ter um quarto de despejo para guardar suas coisas que não cabem no seu apartamento. É bem comum. Eu já morei num apartamento, por exemplo, da universidade para estudantes, em que no porão você tinha essas casinhas para os apartamentos e também você tinha a área de lavar roupa coletiva, né? Porque ali nos apartamentos da faculdade, toda a área de lavar roupa era coletiva e ali você encontrava as máquinas de lavar da faculdade. Uma coisa interessante é que vão existir prédios em que, nesse mesmo porão ou em algum outro lugar, você vai ter as máquinas de lavar de cada apartamento. Os apartamentos não têm lugar, por exemplo, para máquina de lavar, aí você compra a sua própria máquina de lavar e coloca no porão. Então aquela máquina é só sua, mas você tem um lugar no porão para lavar sua roupa. Então existe também essa possibilidade, o porão é muito útil. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e tenha entendido algumas das diferenças aí entre as casas e apartamentos na Alemanha e no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!